Oi gente, hoje eu vou gravar pra vocês o vídeo da TBR do mês de novembro. Pra esse mês, então, eu separei 12 livros pra TBR. Eu acho que é o mês, assim, que eu fui mais ousada esse ano. Mas eu já tô, assim, prevendo que eu não vou conseguir ler todos eles. Então, se eu não conseguir, tá de boa. O importante é continuar lendo, não importa a quantidade de livros. Porém, como em setembro e em outubro eu me saí muito bem com as minhas TBRs, eu consegui completar totalmente os livros que eu planejei pra ler naqueles meses. Inclusive, li até mais do que eu tinha planejado. Eu resolvi ficar um pouquinho mais ousada em novembro e colocar mais coisinhas aqui na lista pra mostrar pra vocês. Mas como eu disse antes, caso eu não leia algum desses livros, não tem problema nenhum e fica pra um próximo mês ou pra uma próxima oportunidade. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês, então, é um livro que ele sobrou do mês passado, né, de outubro, mas ele não estava na TBR de outubro. Eu completei toda a minha TBR de outubro e aí eu peguei outros livros pra ler à medida que eu ia terminando e acabou que esse livro eu peguei pra ler em outubro, mas não consegui finalizar porque ali no finzinho do mês eu entrei em uma espécie de mini ressaca e não tava conseguindo ler muitos livros. Caso vocês tenham assistido meu vídeo de favoritos do mês de outubro, vocês sabem do que eu tô falando. E também se vocês tiverem assistido os vlogs aqui do canal. Então, eu deixei esse livro pra novembro, mas lembrando que ele não é uma prioridade, tá? Só se sobrar tempo em novembro também, aí eu pego esse livro pra ler. Mas os outros livros que eu vou mostrar pra vocês depois são totalmente prioridade em cima desse aqui, que é Ladrões de Sonhos, da Meg Stiefvater, segundo livro da série Os Garotos Corvos. Eu quero muito ler esse livro aqui ainda esse ano, mas ele não tá em meta, ele não é um livro, assim, muito urgente pra mim, e por causa disso ele não é uma prioridade, mas eu quero ler esse ano, então eu tô colocando ele aqui, e qualquer coisa, se não der pra novembro, talvez ele fique pra dezembro, se não der em dezembro, a gente deixa pra 2021, não tem problema nenhum. E eu comecei a leitura desse livro, eu li 55 páginas dele em outubro, ele tem 430 páginas, então ainda falta bastante coisa, mas eu achei até que bem fluido, assim, a escrita da Meg Stiefvater não é tão simples assim, mas é um livro que pra mim, pelo menos, estava fluindo bem. Eu só realmente não consegui finalizar ele porque eu entrei nessa espécie de ressaca literária, mas eu tô com esperança pra esse mês e vamos ver se vai acontecer. Os próximos livros que eu vou mostrar pra vocês são os livros de metas, que eu separei várias metas pra esse ano, como vocês sabem, e agora que a gente tá chegando no final do ano, eu tô correndo atrás de completar as que eu não completei ainda. E como faltam poucas, eu resolvi colocar logo todas elas esse mês de novembro pra ver se eu consigo finalizar todas as metas esse mês e em dezembro ficar um pouco mais livre, talvez pegar alguns livros da minha meta, né, de 20 livros pra ler antes dos 20, que é uma meta que, como vai até setembro de 2021, eu tô deixando um pouco de lado por enquanto, realmente pra focar nas metas que acabam agora em 2020, mas se eu conseguir, né, de repente completar todas as minhas metas esse mês de novembro como eu planejo, quem sabe aí em dezembro a gente não tem algumas leituras da minha lista lá, que eu postei o vídeo aqui no canal, e caso vocês não tenham assistido ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição. O primeiro livro de meta, então, é um livro que tá na minha meta de 12 livros pra ler em 2020, que é O Senhor dos Anéis, do Tolkien. Esse aqui é o primeiro livro, que é A Sociedade do Anel. Eu decidi ler nessa edição aqui, que eu comprei recentemente em setembro, mas a edição que eu realmente coloquei na meta dos 12 livros pra ler em 2020 é a minha edição antiga, que eu tenho desde 2015 e tava encalhada aqui em casa, justamente por isso que eu encaixei na meta dos 12 livros pra ler em 2020. Mas eu acabei comprando um box com essa edição aqui, e como eu tenho os 3 livros nessa edição e a outra edição eu só tenho o primeiro livro, eu resolvi ler nessa porque vai ficar complexo se eu ler numa edição o primeiro livro e depois os outros livros ler em outra. Eu também não sei se um dia eu vou conseguir completar a minha coleção da outra edição, então como O Senhor dos Anéis é uma prioridade de leitura para esse ano de 2020, eu resolvi ler nessa edição aqui. E eu inclusive comecei a leitura hoje, porque hoje é dia 1º de novembro, e eu separei esse livro aqui em metas pro mês todo, então todo dia eu vou ler um pouquinho dele, e a meta de hoje, inclusive, eu já li, eu não cheguei ainda na história mesmo, eu li até aqui. Eu li cerca de 24 páginas dele, e como eu disse, eu não cheguei ainda na história propriamente dita, e na próxima leitura ainda vou estar na nota sobre a edição do 50º aniversário, ou seja, tem muitos extras nessa edição aqui, e por enquanto eu tô apenas nos extras, mas eu já tô gostando bastante das informações que eu tô tendo aqui, e eu tenho altas expectativas pra essa história com certeza, porque o Hobbit é uma das minhas histórias favoritas da vida, e eu espero muito que todos os outros livros que eu venha a ler do Tolkien, eu gosto
goste tanto quanto eu gostei do primeiro. O próximo livro de meta, que também tá na meta de 12 livros pra ler em 2020, é A Passagem, do Justin Cronin. Esse aqui eu também já comecei a ler, como vocês podem ver, tá com o marcador aqui. E esse livro, eu dividi ele pra leitura de 2 meses, ou seja, eu vou começar agora em novembro e provavelmente só vou terminar em dezembro, porque ele é um livro imenso, ele tem mais de 800 páginas, provavelmente vai ser o maior livro que eu já li na minha vida, porque por enquanto o maior livro que eu já li na minha vida, eu acho que é Arquivo Serial Killer, da Ilana Kazoy, que inclusive eu li agora esse mês de outubro. Ele tinha 720 páginas, eu acho pelo menos que eu nunca li nada maior do que isso, e esse aqui provavelmente vai ultrapassar o Arquivo Serial Killer, porque ele tem mais de 800 páginas. Então eu vou dividir esse livro aqui pra 2 meses, mas caso a história flua muito bem, né, eu talvez leia todo em novembro. Não vou colocar aqui que isso vai acontecer porque eu duvido, mas pode acontecer, sabe? Existe a possibilidade, até porque eu tinha separado pra ler hoje, por exemplo, na minha meta, 16 páginas, e eu li 24, quase 25 páginas, porque tava fluindo muito bem a história, eu não queria parar de ler. Então, como a página 16 terminava ali na metade de um capítulo, numa pausa do capítulo, eu resolvi terminar o primeiro capítulo da história pra ver o que ia acontecer. A escrita parece ser bem fluida, e a diagramação não é tão ruim assim, sabe? Eu já vi piores, as diagramações da Intrínseca, por exemplo, são bem piores na minha opinião. Então, eu acho que esse livro aqui vai ser mais de boa. A diagramação de Eldest também, que eu li mês passado, era bem complicada. Por causa disso, eu acho que eu tô um pouco mais de boa pra essa história aqui. E eu espero que ela flua ainda melhor do que eu tinha imaginado e que seja uma leitura maravilhosa, porque é um livro que também tava meio encalhado aqui na minha estante desde 2018 e por isso que ele entrou na lista dos 12 livros pra ler em 2020. E como eu já tenho o resto da trilogia, né, os 2 próximos livros aqui em casa também, eu espero muito gostar dessa leitura pra ficar empolgada pra ler os outros. Outro livro de meta que eu também tenho pra mostrar pra vocês aqui é O Jogo Infinito, do James Dashner, primeiro livro da Doutrina da Morte. Esse livro aqui eu também já comecei a ler ele, não foi hoje, tá? Foi alguns meses atrás. Eu li um capítulo desse livro, ele tá com o marcador aqui, li poucas páginas, 15 páginas desse livro. E eu lembro que no mês que eu peguei ele pra ler, que se eu não me engano foi em junho, ele não fluiu tão bem pra mim. Eu tava lendo outros livros que eu tava mais empolgada e eu acabei abandonando esse daqui. Mas não foi um abandonando assim, abandonando de verdade. Eu simplesmente deixei ele pra depois, porque como é um livro de meta, com certeza vai ser lido ainda esse ano. Ele tá na minha meta de livros pra começar a ler em 2020 e é o único livro que falta pra eu completar essa meta. E esse aqui, gente, é um livro de um autor que ele me marcou muito com Maze Runner e eu acho que eu tava esperando alguma coisa Maze Runner nesse livro aqui. Quando eu li o primeiro capítulo, eu percebi que não ia ser Maze Runner. Então eu resolvi dar essa pausa e parar um pouco, respirar, desligar de Maze Runner pra poder focar nessa leitura sem tantas expectativas e sem tantas comparações. Então vamos ver se eu vou gostar. É um livro que eu também já tenho os 2 próximos, ou seja, a trilogia completa aqui em casa, e eu espero muito gostar pra poder ficar empolgada pra ler os outros. O último dos livros da minha meta de 12 pra ler em 2020 é O Demonologista, do Andrew Piper. Eu sei que esse livro aqui combina muito mais com outubro, né, que foi o mês que passou, do que novembro. Eu pensei em colocar ele em outubro, mas como eu já tava ali com a leitura de Arquivo Serial Killer, eu achei que ficaria muito pesado colocar algo sobre serial killers e um negócio de terror ali no mesmo mês. Mas acabou que eu devia ter feito isso, porque Arquivo Serial Killer acabou não sendo uma leitura difícil pra mim, sabe? É um livro pesado, mas que não foi difícil pra mim. Então, talvez eu devesse ter colocado esse aqui em outubro, mas como não rolou, coloquei agora em novembro. E assim, já estou com cagaço, mas a gente vai desencalhar essa leitura de qualquer jeito, porque é um livro que tá aqui em casa sem ser lido desde 2015, e eu sinceramente tenho vergonha de dizer isso. Então eu vou desencalhar esse livro. Ele é um livro da Dark Side, é um livro que eu já ouvi opiniões distintas. A maioria foram opiniões negativas, ou então assim, mais ou menos, e uma minoria foi opiniões positivas, mas eu fiquei feliz com as opiniões positivas que eu vi, porque me deram um pouquinho mais de ânimo pra essa leitura. E se você já leu esse livro e gosta dele, comenta aqui embaixo pra me empolgar pra fazer essa leitura logo no início do mês e eu livrar esse karma das minhas costas. Esse livro aqui é um livro de meta, mas não é exatamente uma meta, ele é um projeto de leitura, digamos assim, e é uma leitura obrigatória, mas não tão obrigatória, digamos assim, e eu tô fazendo muito de boa, então não tô tendo dificuldade pra fazer essas leituras, e eu acho que vai dar tudo certo, vou conseguir cumprir esse projeto de leitura que vai se estender até 2021, que é o meu projeto de leitura de Lendo Desventuras em Série, do Lemony Snicket. Esse aqui é o 8º livro, O Hospital Hostil, e é o livro que eu separei, então, pro mês de novembro. Os livros da série estão ficando um pouquinho mais grossos, assim, se você comparar o primeiro com esse daqui, você já vê uma grande diferença. Piora cada vez mais, e pro 13º livro a gente já tem ali um livro bem mais grosso, mas ainda assim é uma história muito leve, muito rapidinha de ler, a diagramação é super tranquila, o próprio livro
é bem pequenininho, assim, em formato. Ele também tem uma escrita mais infantil, são livros mais infanto-juvenis. Então a história flui muito bem, eu acredito que eu não vou ter dificuldades pra fazer essa leitura, assim como eu não tive com os outros livros da série. Na verdade, tô bem empolgada pra saber qual vai ser a próxima desventura. Agora que eu tô lendo, assim, um livro por mês, sabe, tendo uma certa frequência de contato com essa história, eu tô percebendo que eu tô me apegando mais aos personagens, que eu tô, assim, me sentindo mais próxima, mais imersa na história. Eu tô até mais interessada em saber o que vai acontecer, porque antes, quando eu tava lendo um livro por ano dessa série, eu me sentia, assim, meio longe dos personagens, meio longe da história, não me importava tanto, eu esquecia facilmente o que tinha acontecido antes. Então agora eu sinto que tá fluindo bem melhor, e pra quem deseja ler essa série, eu recomendo que faça isso, sabe? Que leia o mais rápido possível todos os volumes, porque à medida que você vai passando muito tempo sem ler, você vai perdendo um pouco o interesse. Inevitavelmente, isso acontece, eu acho que com quase todas as séries, mas como essa aqui é uma série muito facinha de ler, você lê os livros muito fácil, eu acho que a melhor solução realmente é ler um atrás do outro. Agora eu vou mostrar pra vocês dois livros que estão na minha meta de 20 livros pra ler antes dos 20, e eu coloquei na TBA desse mês de novembro. Vamos ver se vai rolar, se não vai rolar. Mas eu coloquei na TBA aproveitando ali que tava sobrando espaço, e eu espero muito conseguir fazer essas leituras. O primeiro é Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, e esse livro aqui é bem fininho, mas como é um clássico, a gente já fica o quê? Com medo. Mas vamos lá que vai dar certo. Eu já vi muita gente falando que é uma leitura fluida, a história também parece ser muito interessante, a premissa desse livro é muito interessante, então eu espero muito que seja uma leitura rápida, que eu goste muito desse livro, e eu estou com expectativas e com medo ao mesmo tempo, mas na fé que vai dar tudo certo. E o outro livro, esse aqui eu já tô assim muito mais animada pra ler, com certeza, que também tá na minha meta de 20 livros pra ler antes dos 20, é Enraizados, da Naomi Novik. Esse aqui é um livro de fantasia, volume único, lançado pela Roku, e por ser exatamente um livro de fantasia que eu tô tão empolgada por essa leitura, fantasia é o meu gênero favorito, e tudo que é de fantasia eu fico empolgada pra ler. E esse livro aqui, gente, tem uma capa lindíssima. Eu sei que tá dando reflexo quando eu mostro assim, por causa da luz, mas tem uma capa lindíssima, e foi o que mais me chamou a atenção pra história, além do fato de ser uma fantasia volume único. Então eu tô muito empolgada por essa leitura e com certeza pretendo fazer ainda esse mês de novembro. Os próximos 4 livros que eu vou mostrar pra vocês não eram obrigações, mas são livros que eu tô com vontade de ler. Eu coloquei porque eu tô com vontade de ler, e basicamente é isso, não tem muito motivo. Eu tô com vontade de ler esses livros, e eu quero aproveitar esse momento que eu tô assim empolgada por essas leituras pra fazer logo e pra não deixar o tempo passar, sabe? Então o primeiro deles é Unidos Somos Um, do Pitacos Lori. Eu pensei muito se eu iria colocar esse livro aqui nessa TBA. Inicialmente ele não estava na TBA, mas agora de última hora eu resolvi colocar, porque no finalzinho de outubro eu li o 6º livro da série, que era O Destino da Número 10, e o final do 6º livro me pegou, então eu fiquei muito empolgada pra fazer essa leitura do 7º e último livro, e também pra finalizar logo de uma vez essa série que eu já tô lendo desde 2015. Então assim, eu tô muito empolgada pra saber qual vai ser o desfecho da história. É um livro que ele não é tão grande assim, ele tem pouco mais de 350 páginas, então eu acho que vai ser uma leitura tranquila, apesar de a diagramação da intrínseca não ser tão boa. Nesse livro aqui ela não tá tão ruim, e também é uma escrita bem fluida, não é nada complexa, é uma história de ficção científica sobre alienígenas, então é muito interessante. E é isso, gente, eu espero muito fazer essa leitura. Talvez, se algum livro dessa TBA for sobrar além de Ladrões de Sonhos, seja esse, porque inicialmente ele não estava na minha TBA, mas eu vou dar o meu máximo pra conseguir fazer isso. O próximo livro é um que eu coloquei na minha cabeça que eu preciso ler ainda esse ano, porque é uma série que eu já estou lendo desde 2016. Eu tava mantendo mais ou menos um ritmo de um livro a cada 2 anos, e eu percebi que tá insustentável, eu tenho que terminar essa série logo. Eu já tenho todos os livros aqui em casa e nada mais me impede, então eu quero ler pelo menos esse ano, e os outros 2 que faltam no próximo, que é A Prisão do Rei, da Victoria Aveyard, 3º livro da série A Rainha Vermelha. Eu gostei muito de A Rainha Vermelha, Espada de Vidro já foi um tombo, então esse aqui dizem que é o pior da série, por causa disso eu fiquei esse tempo todo com o pé atrás, mas não tem mais como adiar, sabe? Uma hora essa leitura vai ter que sair, e quanto antes melhor. Então ele é um livro um pouquinho grosso, tá? Ele não parece tão grosso, mas ele tem mais de 500 páginas, e eu sei que vai ser uma leitura mais lenta, então assim, eu tô com o pé atrás, tô com medo de empacar nessa leitura e atrasar toda a minha TBA, mas eu vou tentar fazer ela aos pouquinhos, ali em doses homeopáticas durante o mês, e quem sabe eu nem perceba e terminei o livro. A próxima leitura eu tô muito empolgada, com certeza vai ser uma das primeiras leituras do mês de novembro, que é o Dueto Sombrio, da Victoria Aveyard. Eu coloquei A Melodia Feroz pra minha TBA de outubro. Meu Deus! O
que que eu fiz, sabe? Porque eu tava indo pra aquele livro totalmente sem pretensões, achando que talvez eu nem fosse gostar. E no fim eu amei a história, foi simplesmente maravilhosa pra mim. E eu fiquei muito empolgada pra ler esse segundo livro. Eu não pretendia ler ele esse ano, pretendia ler só em 2021, inclusive ia entrar na minha meta de séries de livros pra finalizar em 2021, que eu já tô pensando nas metas de 2021, nem terminei de 2020 ainda. E acabou que eu não vou conseguir esperar até 2021, coloquei nessa TBA e com certeza quero finalizar essa duologia o mais rápido possível, porque eu preciso saber o que acontece. E o próximo e último livro dessa TBA, sim, último livro porque não teremos HQs nessa TBA e já eu explico pra vocês o porquê, que é Uma Tocha na Escuridão, da Sabaa Tahir, segundo livro da série Uma Chama Entre as Cinzas. Eu li Uma Chama Entre as Cinzas em setembro e assim que eu terminei a leitura eu já queria pegar esse segundo livro pra ler, mas eu consegui me segurar, consegui não colocar esse livro na minha TBA de outubro. Inclusive eu fiquei em dúvida, depois que eu terminei a TBA de outubro, se eu pegava esse pra ler ou se eu pegava Ladrões de Sonhos. Acabei pegando Ladrões de Sonhos porque eu sabia que seria uma leitura, assim, um pouco mais difícil pra mim do que esse aqui, que eu tava bem mais empolgada pra ler. Até porque eu li Os Garotos Corvos em 2019 e Uma Chama Entre as Cinzas eu tinha recém-lido, então a história tava mais fresca, eu tava mais empolgada. Por isso eu resolvi dar prioridade pra Ladrões de Sonhos, mas desse mês Uma Tocha na Escuridão não escapou. E eu tô muito empolgada por essa leitura, tô com altas expectativas, eu espero que esse livro seja tão incrível quanto foi o primeiro. E lendo esse daqui, né, eu já sei que eu vou ficar desesperada pelo terceiro. E eu que lute, porque o terceiro ainda está caríssimo, mas vai dar tudo certo. Vamos aqui ser otimistas, porque a esperança é a última que morre. Agora, explicando rapidamente pra vocês por que não temos HQs nesse vídeo, porque não está funcionando colocar HQs nas minhas TBAs. Eu tô percebendo que eu tô colocando HQs e eu não estou ficando com vontade de ler essas HQs que eu estou colocando. Então eu resolvi fazer como os mangás, eu não tô mostrando mais mangás aqui na minha TBA. Eu já tentei mostrar algumas vezes, mas nunca deu certo. Eu sempre colocava os mangás e aí, por ter a obrigação, né, digamos assim, de ler esses mangás, eu ficava sem vontade de ler. Então eu resolvi não colocar nada e quem sabe com isso eu não apareço aqui no vídeo de favoritos do mês de novembro falando que eu li 50 HQs, né? Porque assim, a gente tá tentando fazer um negócio ali da psicologia reversa, sabe? Não colocar meta pra dobrar a meta. Então eu tô fazendo isso tanto com mangá quanto com HQ. Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo também não tem problema. Eu tô muito mais empolgada pra ler livros nesse momento da minha vida e isso não é problema nenhum, porque a gente tem que ler quando a gente tá com vontade, o que a gente tá com vontade, não tem que ser uma obrigação, não tem que ser uma coisa chata. Eu vou deixar as coisas como estão, vou esperar o momento certo pra pegar minhas HQs e meus mangás e quando acontecer também vai ser ótimo. E basicamente é isso, gente. Mostrei 12 livros pra vocês que eu pretendo ler em novembro, vamos ver se vai dar certo, se não vai. Acompanhe aí os vlogs do canal pra saber se eu tô fazendo as minhas leituras. Também assista o vídeo favoritos do mês pra saber a minha opinião sobre todos os livros que eu li. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar um like, se inscrever aqui no canal, comentar aqui embaixo qual é a TBR de vocês do mês de novembro ou até mesmo quais desses livros vocês mais querem que eu leia e traga a minha opinião aqui pra vocês. Também não esqueçam de comprar com o meu link da Amazon, caso vocês queiram adquirir qualquer um desses livros que eu mostrei ou qualquer outro livro ou qualquer outra coisa que venda no site da Amazon comprando através do meu link. Vocês me ajudam muito e não pagam nada mais por isso, então eu fico muito grata. Também utilizem o meu cupom do Recarga Pay e do PicPay que tá aparecendo aqui na tela pra vocês pagarem qualquer boleto de qualquer compra que seja, desde um boleto de livros na Amazon até uma conta de luz com R$10 de desconto. Utilizando meu cupom, além de ganhar R$10 de desconto, vocês também me ajudam bastante porque eu ganho um bônus, então também agradeço muito pra todo mundo que utiliza. Também não esqueçam de me seguir pelas redes sociais, o meu Instagram e o meu Twitter estão aparecendo aqui na tela, eu sou muito ativa por lá e a gente consegue se comunicar melhor, digamos assim, através das redes sociais do que aqui pelo YouTube. Então me sigam por lá, por favor, não esqueçam, tem links aqui embaixo e também tá aparecendo aqui na tela. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui e até o próximo.